Vivemos aqui no Algarve, hoje estamos em Albufeira, o incrível apoio popular que se sente, a incrível energia que se sente e o incrível entusiasmo que se sente aqui. Eu estou convencido, por isso disse ontem, que vamos ganhar câmaras no Algarve. Esta é uma das nossas grandes apostas. O Rui Cristina tem feito um trabalho notável no Parlamento e aqui nesta candidatura com a sua equipa. Estou mesmo convencido que este vai ser um dos locais para celebrar no dia 12 e que vamos ter aqui uma grande vitória. Eu não costumo fazer isto, mas hoje vou pedir-vos para fazer, se não se importarem, que é uma declaração só prévia de um assunto que não tem diretamente a ver com isto, mas que eu acho que devo fazer, não obstante estar em campanha autárquica. Como sabem todos, e ontem nós pudemos acompanhá-lo diretamente, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu ontem, numa decisão que é sua e que é legítima, uma decisão criminal, libertar as pessoas que tinham em organização de matilha atacado brutalmente um casal, deixando o companheiro da senhora que estava envolvida, absolutamente desfigurado, numa agressão brutal que as vossas televisões testemunharam, que os jornais testemunharam e que as rádios transmitiram. Apesar do Ministério Público ter pedido prisão para estes indivíduos, apesar do clamor público que foi levantado e do alarme público que foi levantado, nós vimos ontem, ao fim do dia, estes indivíduos a saírem em liberdade do Tribunal. Eu sei que há separação de poderes, eu sei que cada um tem que fazer o seu trabalho, mas nós não podemos continuar, se queremos mesmo resolver o problema da segurança, um dos pontos de resolver o problema da insegurança é, em alguns tribunais do país, quem tem que aplicar a lei perceber que deixar vir para a rua pessoas que barbaramente quase assassinaram outra pessoa e a deixaram desfigurada num ataque em grupo não é um bom sinal de justiça. Não é um bom sinal de querer resolver os problemas de segurança. E que nós temos que resolver isso. E, portanto, se quem a aplica, e mesmo se o Ministério Público a pede, mas depois as pessoas ficam cá fora, eu acho que não há, sinceramente, muita margem para não fazermos alterações. E, portanto, eu queria... O que é que o Chega quer fazer aos juízes para que eles percebam isso? Eu acho que... Repare, o Ministério Público percebeu... Maus juízes, é isso? Eu não diria isso, eu diria que há uma cultura em Portugal de permitir esta impunidade e é isto que é grave, porque, repare, não se trata sequer não é uma discussão de trânsito que acabou com uma altercação, não é um assalto a uma loja em que houve 2 empurrões para se sair da loja, as coisas têm a sua proporcionalidade. Aqui houve um ataque em matilha a um indivíduo que já estava no chão, brutalmente agredido com bastões, com armas de todo o tipo, com mãos, com pés, que ficou completamente desfigurado. As pessoas viram, portanto, há uma situação de alarme social e ficaram alguns deles com apresentações periódicas e outros com termo de identidade e residência. Quer dizer, isto não é justiça assim? O Conselho Superior da Magistratura devia intervir nestes casos. Eu acho que eu não vou dizer o que é que os outros órgãos têm que fazer, eu sei o que é que nós temos que fazer, o que é que nós, deputados, temos que fazer. E o que nós temos é o que nós vamos fazer. Nós vamos propor que em casos de ataque em grupo ou em que resulte rixa e que haja como resultado lesões à integridade física grave, a regra seja a prisão preventiva. Não a exceção, mas a regra. Para garantirmos que quem leva a cabo estes atos bárbaros sabe que em princípio vai ficar preso. Estas pessoas, estes indivíduos que cometeram estes atos, não têm nenhuma motivação para não voltar a fazê-lo. Porque sabem... para fazer essas alterações legislativas? Com toda a gente que olhou para as imagens e ficou chocada, como eu, tenho a certeza, como vocês e como os vossos espectadores, tenho a certeza que toda a gente ficou chocada. Quer dizer, isto não tem que ver com serem ciganos, com serem árabes, com serem portugueses, com serem espanhóis, com serem italianos. A agressão é bárbara. Podia ser uma claque de futebol e eu dizia a mesma coisa. A agressão é bárbara, nós vemos-la, ela entrou pela nossa casa, é completamente desorganizada, desproporcionada, injustificável. Ora, chegam ao tribunal, ficam com apresentações periódicas ou ficam com termo de identidade e residência numa coisa brutal destas, as pessoas sentem que não há justiça. Vocês ouviam há bocado pessoas que me diziam: faça segurança, meta aqui segurança. Albufeira é dos concelhos onde mais falta segurança, mas nunca vai haver segurança enquanto a polícia prender e o tribunal libertar. O senhor é o jurista aqui neste grupo. Mas esse tipo de propostas que está a fazer, ou essa obrigatoriedade, de alguma forma, que querem impor aos juízes, não faz parte dos critérios com que se decide uma medida de coação num tribunal? Eu diria que nós, tal como acontece em crimes mais graves, se nós criarmos a regra de que em casos de crimes organizados, ou organizados de forma institucional, ou organizados porque se trata, na verdade, de matilhas de grupos de pessoas, que atacam e que provocam como resultado lesões graves à integridade física, nós temos que passar a perceber que a regra deve ser o que ficam presos e não o que temos agora, que é saem em liberdade e um dia logo se vê. Quer dizer, nós temos tido casos, francamente, eu isto não compreendo e acho que o Ministério Público até tem feito bem, tem pedido a prisão destas pessoas. Nós temos indivíduos ligados ao crime e ao crime organizado, estrangeiros, a quem é pedida a apresentação periódica na esquadra.
Então quer dizer, um argelino, um marroquino sai e dizem assim, olha, daqui a 15 dias tem que voltar à esquadra. Mas alguém acha que ele vai voltar à esquadra? Quer dizer, nós temos também que parar um bocadinho para pensar e ver que tipo de país é que queremos ser. Se queremos ser o país que gosta muito de ter tudo no papel certinho, mas depois somos um país de bananas, na verdade, ou se queremos começar a ter justiça a sério. Quer dizer, eu imagino como é que se sentirá aquele casal. Eu imagino como eu me sentiria, como qualquer um de nós se sentiria. Quer dizer, afinal o país falhou-lhes rotundamente. Afinal deixámos-los à mercê da selvageria e deixámos os selvagens cá fora. Portanto, nós vamos entregar no Parlamento uma proposta para que, neste tipo de casos de barbaridade, de crueldade, em que o resultado é a lesão física, a lesão grave da integridade física, a regra seja a prisão preventiva. E não ficarem em liberdade, porque, sinceramente, os polícias andarem a prendê-los e outros andarem a soltá-los, eu, sinceramente, é que acho que isso não... Por falar em alterações legislativas, houve uma alteração significativa que ainda não lhe questionámos, porque ainda não tivemos essa oportunidade. Lei de estrangeiros. O Chega cedeu nas linhas vermelhas que tinha apresentado? Era mesmo isso que ia falar, por isso é que disse que hoje era diferente do habitual, porque tinha duas declarações para fazer. Eu queria desmentir aqui categoricamente, aquilo que hoje é a manchete de um dos jornais semanais. Categoricamente. E que estou a desmentir categoricamente por isto, porque é mentira. Porque é mentira. E acresce a isto um facto de alguma gravidade, que eu penso que vocês como jornalistas saberão, que é, sai uma notícia a dizer que o André Ventura e o Montenegro terão tido conversas, que nessas conversas o André Ventura cedeu em tudo ao Montenegro, e portanto que disse, sim senhor, Luís, tens toda a razão, eu vou voltar atrás nas minhas posições, a razão é tua. Houve uma particularidade desse jornalismo, é que eu não fui contactado, não me fizeram nenhuma pergunta e eu nem sequer sabia do que se tratava. Acho que um jornal publicar uma notícia a dizer que o André Ventura cedeu ao Montenegro. Cedeu, não cedeu, avançou. Não, o André Ventura ao Montenegro, sem que sequer perguntem ao André Ventura que conversa teve com o Montenegro, o que é que aconteceu e como é que foi feito, é sinal de que o nosso jornalismo de facto não está muito bem. Portanto, eu queria desmenti-la categoricamente, ela é falsa e lamento que tenha acontecido assim. O que é que aconteceu? O Chega tem e apresentou várias condições para que pudéssemos ter uma lei de estrangeiros. O PSD tinha as suas condições também, que tinham que ver algumas delas com a questão da CPLP, com outras com o ir de encontro àquilo que o Tribunal Constitucional tinha decidido. O que ficou acordado foi que esta não é a lei que o Chega desejava, não é, isso é uma evidência. Também não é a lei que o PSD desejava totalmente. Agora, uma negociação em política é assim. Nós não conseguimos ter uma lei que nenhum dos dois quer se precisamos da maioria dos dois. Ora, houve critérios mais apertados no reagrupamento familiar, nomeadamente em sede de apoios sociais. Isso foi a iniciativa do Chega, isso foi a proposta do Chega. O Ministro Leitão Amaro sabe, o Primeiro-Ministro também o sabe. Houve a consagração expressa da luta no diploma e no compromisso futuro de que vamos lutar contra os abusos de apoios sociais em relação a imigrantes. Isso está no diploma e também ficou como compromisso para o futuro. Se isto é ceder em toda a linha, eu pergunto se isto é ceder em toda a linha ou se é só mau jornalismo. Ou pior, ou jornalismo tendencioso, que quer dar uma ideia de vitória ao Primeiro-Ministro. Mas foi o André Ventura que impôs, que disse que uma das condições era essa questão da limitação dos acessos aos apoios sociais. Portanto, não é um recuo. E o Governo consagrou, na sua formulação, que nós não concordamos totalmente, mas consagrou não só a proibição como o combate ao abuso da prestação social. Não é a formulação que gostaríamos, mas é um avanço face àquilo que teríamos. A questão dos 5 anos de residência será legislada à parte, mais à frente? Será legislada à parte. Vamos lá ver. Nós não podemos ter a lei que queremos, temos que negociar com outros. Agora, conseguimos colocar normas anti-abuso na legislação, conseguimos limitar o reagrupamento familiar, e eu sei que os nossos apoiantes e militantes dizem não é a lei que queríamos, também não é a lei que eu queria. Preferiam não ter lei de estrangeiro. Preferiam continuarmos sem lei. Quer dizer, eu não sou líder do PSD. Eu acho que houve mutuamente uma negociação, que é aquilo que é o normal na política. Agora, quando eu acordo e vejo Ventura conversou e cedeu em toda a linha com Montenegro, eu pergunto-me se eu começo a ter conversas sozinho à noite. Quer dizer, e para quando é que ficou agendada essa discussão dessa legislação à parte sobre... Ficou acordado, não temos uma data definida, ficou acordado que agora, no âmbito do combate a esses abusos, iria ser legislado à parte. O Governo entende, eu discordo, o Governo entende que esta legislação anti-abuso, digamos assim, esta legislação de limitação deve ser feita à parte e não incluída na questão do reagrupamento familiar. Ficou consagrado, no entanto, que quem vem para Portugal, que quem pede reagrupamento familiar, tem que mostrar ao momento do reagrupamento familiar, que tem os meios de subsistência necessários para poder viver em Portugal, mas mais, que não vai previsivelmente depender de subsídios e apoios sociais. Isto é uma vitória do Chega. Portanto, é falso,
tenha havido cedências. Bom, houve a cedência da negociação, como houve do PSD, à nossa parte. Mas mantém a questão dos 5 anos. Claro, para nós é fundamental, nós vamos insistir que quem chega a Portugal como imigrante não tenha direito a ter apoios sociais antes de descontar 5 anos. Não vamos recuar nisso e vamos abordar. O Tribunal Constitucional já considerou Eu esse corte aos apoios inconstitucional. Eu penso que se está a referir a uma decisão do tempo do Pedro Passos Coelho. E era apenas sobre um apoio social. Há uma decisão nesse tempo, que é verdade, que apontava no sentido de poder haver inconstitucionalidades em normas limitadoras desse âmbito. Como nós sabemos, o mundo tem mudado, a própria proposição dos juízes também tem mudado, como se vê em vários votos de vencidos que foram feitos em relação à lei dos estrangeiros, e há uma realidade nova que não havia no tempo do Dr. Pedro Passos Coelho, e que os próprios juízes, alguns anotaram. É se não contemos quer os estrangeiros, quer os apoios que lhes damos, o país entra em colapso social. E isso não existia no tempo do Dr. Pedro Passos Coelho, existe agora. As decisões fazem jurisprudência para o futuro. Compreendo, mas uma decisão de 1982 também faz jurisprudência para o futuro, mas o país de 2020, deixa-me só dizer isto, o país de 2024 ou 25 não é o país de 1982. Agora estamos num país diferente, com um problema com a imigração e a ter que controlar os apoios sociais. Isso não existia há 6 anos atrás, nem há 7. Portanto, quer os tribunais, quer os deputados, quer os políticos, também têm que se adaptar a isso.